Quero te conhecer bem mais, em te viver minha história. Olá, irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Chegamos nessa abençoada terça-feira, dia 30 de junho, última oportunidade desse mês de a gente fazer a diferença em nossa vida. Então você que chegou aqui triste, cabisbaixo, pensando em desistir, confia no Senhor, apresenta ao Senhor todas as suas dificuldades e que Ele venha nos restaurando e nos dando força no caminho. Amém? E desde já, meu irmão, minha irmã, quero convidar você que ainda não é inscrito, que ainda não é membro, a se inscrever, a colaborar com o canal, que nós possamos continuar firme na fé, na certeza que o Senhor nos dará força no caminho. Amém? Que nós possamos hoje analisar onde precisamos melhorar, que essa palavra de hoje venha nos mostrando que independente das circunstâncias que a nossa vida estejam, o Senhor sempre vai estar com a gente. A gente não precisa se entregar às dores, a gente não precisa desistir, a gente não precisa desanimar. É tempo de arregaçar as mangas, confiar no Senhor e ir para a luta, porque com Jesus a vitória sempre vem. Amém? E o Evangelho de hoje, essa palavra que vem renovando nossa fé, está em Mateus 8, do 23 ao 27. Vamos rezar juntos com muita alegria esse Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tende tantos medo, homens fracos de fé? Então Jesus levantou-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho vem hoje para levantar a nossa fé, para renovar o nosso coração na hora da dificuldade. Não sei a dificuldade que te encontra nesse último dia do mês de junho, mas que nós possamos ter um coração restaurado, né? Que Jesus venha renovando nossa fé, para que quando Jesus olhe para nós não vejam pessoas com pouca fé, que nós possamos, acreditando no Senhor, seguir em frente, mesmo diante das adversidades da vida. Precisamos parar um pouco e dizer: Senhor, o que Tu queres extrair de bom para essa situação que eu estou passando? O que Você quer que eu faça nessa situação? Qual é a Tua vontade para isso? E depois seguir em frente, meus irmãos. Não é se entregar à dor, não é se entregar ao sofrimento, não é se entregar à tribulação que nós estamos passando. Precisamos extrair o melhor daquela situação e não mudar nas horas das adversidades. Precisamos acalmar o coração, dizer: Senhor, o que eu preciso fazer? Onde eu preciso mudar e escrever uma vida nova com Cristo? Esse Evangelho vem nos falar muito sobre isso, né? Eu vou deixar ele até aqui na descrição para você meditar. Fala o seguinte, né? Começa que Jesus já tinha curado muita gente, já tinha transformado. Se você não viu o Evangelho de ontem, reflete ele que você vai entender. Depois de ter mudado a vida de muitas pessoas, Jesus entrou na barca com os discípulos e todos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar. E Jesus estava dormindo, né? Se você for olhar o Evangelho, no versículo 24 diz o seguinte: Houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Porém, Jesus estava dormindo.
e as ondas cobriam a barca, e as ondas estavam agitando aquele barco. Possa ser que o barco da sua vida esteja sendo agitado hoje, as ondas sejam maiores do que você está quase saindo de uma onda, vem uma maior do que você. Não sei se você já teve aquela sensação de estar se afogando, já tive a pior sensação do mundo, que quando você está começando a respirar, vem uma onda maior, ele joga para baixo de novo, e você ali vai passando pelaquela dificuldade, e quando pensa que vai sair, vem outra pior. Possa ser que sua vida esteja assim hoje, como estava dos discípulos. As ondas vinham, o mar estava sendo agitado por um lado para o outro, e os discípulos não sabiam mais o que fazer, porque Jesus continuava dormindo, e os discípulos se aproximaram de Jesus dizendo: Senhor, acorda, salva-nos, estamos perecendo, estamos afundando. Muitos de nós precisam dizer isso também hoje ao Senhor, dizer: Senhor, estou afundando, sozinho eu não consigo vencer o mal, sozinho eu não consigo vencer essa tribulação, dá-me força para seguir em frente. Você que está passando por uma dificuldade, deixa aqui nos comentários: Senhor, visita a minha casa, visita meu coração, sozinho eu não consigo, mas tua graça vai me sustentar. E Jesus acordou e respondeu: porque tendes tanto medo, homens fracos de fé? Eu estou no barco. Jesus estava no barco porque eles estavam com tanto medo. Então, levantando-se, Jesus ameaçou o vento e o mar. E depois disso, houve uma grande calmaria. Meu irmão, minha irmã, acho que às vezes também a gente esquece que Jesus está no barco da nossa vida e tem medo das dores, tem medo da dificuldade, tem medo do sofrimento. Vamos pedir ao Senhor que visite nosso barco. Vamos pedir ao Senhor que visite nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que visite nossas dores e nos dê força no caminho. E depois dessa situação, os discípulos ficaram mais ainda admirados e diziam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Depois de Jesus ter curado a vida de muitos, transformado a vida de todos aqueles, ficaram assustados porque Jesus também mandava no vento e no mar. Meu irmão, minha irmã, possa ser que sua vida hoje também esteja sendo agitada, esteja passando por uma grande tribulação. Mas eu digo a você, meu irmão, apresenta a sua dor, apresenta seu sofrimento a Jesus. Viva hoje sua melhor versão e permita que Jesus lhe conduza a escrever uma nova história. Quero pedir a Deus também que venha transformando nossos corações, nos dê força para continuar. Visite a oração de cada irmão que reza conosco diariamente e deixa aqui seu pedido de oração. Pessoas que estão passando por dificuldade financeira, que estão passando por dificuldade no relacionamento, que estão com familiares vítimas da dependência, que o Senhor cure cada um e livre de todo mal. Que Deus nos abençoe, ilumine e guarde. Cure os nossos corações. Que nesse dia venha nos preparando para um mês de julho espetacular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, fica na paz. Deus abençoe muito você. Confia no Senhor e segue em frente. Até breve. Quero te conhecer bem mais, em ti viver minha história.